Nós vamos agora fazer a correção dos exercícios que eu deixei da aula passada. Então, nós temos aqui na número 1 para calcular o determinante das matrizes. A minha A, eu tenho uma matriz 3×3. Então, para resolver, primeiro eu preciso repetir a primeira e a segunda coluna. Então, eu vou repetir aqui do lado o 2, o 3 e o 5, que é a minha primeira coluna, o -1, 0 e 2, que é a minha segunda coluna. Agora, eu vou puxar aqui para a direita as minhas diagonais, multiplicando de 3 em 3 números e mantendo o sinal da resposta. Então, nós vamos multiplicar aqui. Quando aparece o 0, eu não preciso escrever a resposta, porque multiplicação por 0 é 0. Menos com menos aqui vai virar mais. Então, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 5 é 10 positivo. Mantenho o sinal de positivo. Vou botar até um mais aqui na frente. E aí eu tenho 1 vezes 3 dá 3, que vezes 2 dá 6. É positivo, vamos botar mais 6 aqui. Vamos agora pegar para a esquerda e calcular normalmente a multiplicação com a regra do sinal, depois trocar o sinal da resposta. Nós teremos aqui 4 vezes 0, vezes 5, que vai dar 0. Não precisa escrever, tá bom? Nós temos aqui 2 vezes menos 2 é menos 4 vezes 2 é menos 8. Só que a gente troca para mais 8, porque estou indo para a esquerda. Nós vamos aqui, ó, menos 3 como resposta, vezes menos 1 dá mais 3. Trocando, volta para menos 3. Então, eu já fiz aqui, né, fazendo as trocas. Isso aqui é o meu determinante de A. Nós temos aqui 8 menos 3 vai dar 5 positivo. E aqui, ó, do outro lado, 10 mais 6 dá 16. 5 mais 16, meu determinante de A, é igual a 21. Aqui na minha B, eu tenho uma fração multiplicando, ó, importante isso, então eu vou fazer bem passo a passo. Então, nós temos aqui, ó, para a direita, mantém um sinal. Eu vou até colocar, né, separadinho, não vamos fazer de cabeça não. Nós temos 1 sobre 2 vezes o menos 8. Nessa minha primeira parte aqui. E vindo para a esquerda, nós vamos ter a multiplicação de 2 vezes o menos 5. E como ele troca o sinal, ó, daria menos 10, trocando o sinal fica mais 10. Vamos descobrir aqui o meu determinante do B, resolvendo essa conta. Então, eu sei que eu já tenho aqui um 10. Essa multiplicação, a gente multiplica o de cima e multiplica os de baixo. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse um 1, não é? Então, nós vamos ter em cima um menos 8 e embaixo dividido por 2. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Menos o 8 dividido por 2. Para achar o determinante, a gente primeiro tem que fazer a divisão, porque se é uma expressão em linha, calcula primeiro a divisão, depois a gente calcula a subtração. Então, eu teria aqui 10 menos 4. Meu resultado do determinante de B vai ser igual a 6. Temos aqui uma matriz 3×3 e diz que o valor do determinante dessa matriz representa a idade de Raquel. Então, se a gente quer saber a idade da Raquel, a gente precisa calcular o determinante. Como ela é uma 3×3, vamos repetir aqui, ó, a primeira e a segunda coluna. E vamos partir para as multiplicações dos números que estão nas diagonais. Vamos na minha principal e manter o resultado, porque indo para a direita a gente multiplica e mantém o sinal da resposta. Então, nós teremos aqui, ó, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 vezes o menos 2 vai dar mais 20. Então, nós temos aqui um resultado mais 20. Pegando aqui essa outra, apesar de ter uma fração, tem um 0 aqui, então não preciso nem escrever a minha resposta. E aqui também tem uma fração, mas também está multiplicando por 0, não precisa escrever. Vamos pegar agora para a esquerda, lembrando que para a esquerda a gente troca o sinal da resposta. Então aqui, ó, daria 0, não precisa escrever. Essa daqui também dá 0, não precisa escrever. E essa daqui, olha, também 0 na linha, não precisa escrever. Então, apesar de visualmente parecer complicada, acabou ficando bem simples, porque a matriz tinha muitos zeros, né? Então, uma matriz até triangular, ó, porque eu tenho esse aqui, ó, de zeros, não é mesmo? Isso aí está na definição de tipos de matrizes.
Então, eu tenho aqui a resposta do determinante de A, que é a idade de Raquel, somente por 20. Então, Raquel tem 20 anos. Temos uma outra aqui, determinante, que eu preciso descobrir, mas ele quer o determinante da transposta. Então, primeiro eu vou ter que transformar essa matriz em uma matriz transposta, como eu fiz no exemplo da aula passada. Transformar em matriz transposta é trocar a coluna, vai se transformar em linha. Então, a minha primeira coluna, que é 2, 1 e menos 4, vai se transformar na primeira linha, 2, 1 e menos 4. Minha segunda coluna aqui, ó, vai virar a segunda linha. E a terceira coluna vai virar a terceira linha. Fiz isso, é uma 3 por 3. Eu tenho que repetir a primeira e a segunda coluna. E aí, agora que eu tenho a repetição, eu vou fazer a multiplicação das diagonais. Eu tenho aqui ó, um 0. Para cá a gente está mantendo a resposta, mas 0 não precisa escrever. Continuando aqui, eu tenho 1 vezes 3 vezes 2 dá mais 6 positivo aqui, continua. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. E o menos 16 vezes o 9 vai dar menos 144. Vamos agora pegar aqui para a esquerda e trocar o sinal do resultado, né? Aqui daria 0, não precisa escrever. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 9 é 54 positivo, trocando menos 54. E aqui, ó, 1 vezes 4 vezes 6 daria 24, trocando, bota menos 24. Vamos agora colocar aqui o determinante da transposta de A, será menos 54 com menos 24, a gente vai ter aqui menos 78. Juntei e repeti o sinal. Mais 6 menos 144, a gente tem menos 138. Meu determinante da transposta de A vai ser igual, eu tenho que somar e repetir o sinal, né? Então, vai dar menos 216. Dadas as matrizes quadradas abaixo, calcule o produto entre os determinantes das matrizes A e B. Então, isso aqui que ele está dizendo, det A vezes det B, significa que eu vou calcular o determinante primeiro, vou achar um resultado para cada, e depois eu vou multiplicar as respostas. Para achar o de A, é bem simples, basta pegar, ó, fazer a multiplicação. Então, aqui eu tenho mais 5, mantém o sinal. E voltando, né, indo para a esquerda, eu teria o 6 positivo, mas como está indo para a esquerda, fica menos 6. Então, o determinante de A aqui, ele vai ser igual a menos 6 mais 5 é menos 1. Então, eu já tenho o meu primeiro resultado aqui, que depois eu vou usar na multiplicação. E para fazer o de B, como ela é uma 3 por 3, a gente tem que seguir o passo a passo de repetir a primeira e a segunda coluna. E aí sim fazer as multiplicações, 3 diagonais para a direita e 3 para a esquerda. Para a direita mantém a resposta, o resultado com o seu sinal. Esse aqui dá 0, não precisa escrever. Aqui nós temos 4 vezes 9 vezes o menos 4. Então, nós temos o menos 144. Aqui eu tenho 2 vezes 1 vezes 3, vai dar mais 6. E voltando, nós temos aqui o 2 vezes 0 vezes 4 não dá nada, porque 0 na linha, a resposta é 0. 2 vezes 9 vezes o 3, a gente vai ter o 54 positivo, voltando vai ficar negativo. É a mesma matriz que eu fiz anteriormente, tá, gente? Eu estou fazendo de novo, porque aí reforça. E aqui você já poderia pegar a resposta lá. E aqui eu vou ter o 4 vezes 1 vezes 6, que é 24 positivo, voltando vai ficar 24 negativo. Vamos achar o determinante de B resolvendo essa expressão. A gente viu que resolver isso daqui daria menos 216, né? A gente já fez isso aqui na anterior. E o que ele quer para essa daqui é a multiplicação dessas respostas, né? Ele quer det de A vezes o det de B. Ou seja,
o menos 1 vezes o menos 216. Nesse caso aqui, como está multiplicando só vezes o negativo, né? Menos 1, menos com menos vira mais. Então, ele só transformou a resposta em positiva mesmo. Tá bom? Então, esses aí foram os exercícios que eu deixei para vocês. Na próxima aula vai ter atividade sobre esse tema para vocês me entregarem. Tá bom? Beijos e até!